Já se passaram mais de 3 décadas e meia mergulhando fundo na alma humana e nos mistérios do universo, e vou compartilhar uma ideia que pode te deixar de queixo caído. A idade é só um número. Independente dos anos que já se passaram, você pode conquistar qualquer coisa que desejar. Para de se enganar. Aos 35, 45 ou 55, seu destino não está escrito na pedra. Não ter acumulado uma fortuna até agora não significa que nunca terá. A falta de um grande amor não quer dizer que ele nunca vai chegar. A verdade, a grande sacada, é que sua realidade não é ditada pela idade, mas pela sua energia, pela sua frequência vibracional. Mude sua vibração e pronto. A prosperidade, o amor, o sucesso, tudo muda junto. Tudo vibra. A cadeira em que você está sentado, seu corpo, suas emoções, até mesmo seu dinheiro. A energia é um rio que flui incessantemente. Tudo está em movimento. E se tudo vibra, estamos imersos num oceano de frequências. A questão é, em qual onda você está surfando? Einstein já dizia, tudo é energia, só energia existe. Sintonize-se na frequência do que você quer e o resultado é inevitável. Isso não é misticismo barato, é física pura. O problema é que muita gente se conecta em frequências baixas sem nem perceber. Quantas vezes você acordou já pensando nas contas, no medo de perder o emprego, na solidão que te aperta o coração? E aí, o dia inteiro parece conspirar contra você, né? Não é coincidência. Você está vibrando na frequência do medo, da falta, da carência. E a vida, como um espelho, te mostra exatamente isso. Difícil de acreditar? Pense nas segundas-feiras que você já começou estressado só de pensar no trabalho que odeia. E sem perceber, atraiu mais motivos para se frustrar. Chefe chato, trânsito infernal, pequenos problemas que pareciam gigantes. A frequência inicial virou um filtro que distorceu sua percepção. Já passou por isso? Agora imagine o contrário. Começar o dia irradiando gratidão, confiança, entusiasmo. Não é ingenuidade, não. A psicologia positiva, com nomes como Martin Seligman, mostra que quem cultiva emoções positivas tem mais saúde, relacionamentos mais fortes e mais sucesso financeiro. Não é mágica, é física, vibracional, pura e simplesmente, o seu interior molda seu exterior. Eu já experimentei isso na pele. Quando me lancei na missão de criar uma empresa global, eu não tinha nem escritório, nem equipe, nem dinheiro. Mas eu emanava a energia de quem já era dono do negócio. Eu acreditava antes mesmo de ver os resultados. E, inacreditavelmente, as pessoas certas começaram a aparecer. As oportunidades se encaixaram. O impossível se tornou realidade. Você pode estar pensando, e se eu tentar mudar minha vibração e nada acontecer? Essa é a armadilha que prende muita gente. O segredo é a persistência. Uma mudança de pensamento isolada não transforma sua vida. Assim como uma única série de exercícios não te deixa sarado. Mas ao manter uma nova vibração, ela se torna a frequência dominante e o mundo se reorganiza em torno dela. Quantas vezes você se auto-sabotou com pensamentos negativos sobre dinheiro, dizendo que nunca vai conseguir, que é muito difícil, que não nasceu para isso? Quantas vezes você se convenceu de que o amor não era para você, que as pessoas legais já estavam comprometidas, que relacionamento é sinônimo de sofrimento? Cada crença é uma frequência. Enquanto você estiver preso nela, sua vida será um reflexo dessa energia. Se tudo é vibração, e é, sua idade, seu passado, a falta de oportunidades não te definem. Seus resultados são ditados pela frequência que você escolhe manter. A boa notícia é que assim como você muda de estação no rádio, você pode mudar sua vibração. Pare e reflita. Em que você tem focado sua energia? Quais são seus sentimentos predominantes? Isso está construindo sua realidade. Ao mudar essa frequência, mesmo que um pouquinho a cada dia, você vai ver a vida responder em uma nova sintonia. Eu sei o que é se sentir impotente. Aos 26 anos, eu ganhava $4.000 por ano e devia 6.000. Era um passo para frente
e 2 para trás. Sem formação, sem experiência, sem contatos, trabalhava em empregos braçais, me sentindo esgotado, com dores de cabeça constantes, resfriados, desânimo, estava preso num ciclo de escassez e achava que era para sempre. Até que um dia, alguém me deu o livro Pense e Enriqueça, do Napoleon Hill. Eu não fazia ideia que aquelas páginas mudariam minha vida. No começo, parecia mais um daqueles livros de autoajuda. Mas, ao ler e aplicar os ensinamentos, percebi que não eram fórmulas mágicas ou truques de marketing. Era sobre mudar minha vibração, meu pensamento, minha autoestima. Lembro da primeira vez que me comprometi com aquele aprendizado. Lia o livro todo dia, repetia para mim mesmo que ia prosperar. Era bizarro, porque nada ao meu redor havia mudado. As dívidas estavam lá, minha saúde era uma droga, meu passado continuava o mesmo. Mas, por dentro, algo estava se movendo. Comecei a me ver como alguém capaz de atrair riqueza, saúde, oportunidades. E aí minha realidade externa começou a mudar. Em menos de um ano, minha renda pulou de 4 mil para 175 mil dólares. Não mudei de profissão, não fiz faculdade, não ganhei na loteria. O único fator que mudou foi minha vibração. Passei da frequência da escassez para a da abundância. Consequentemente, as pessoas certas surgiram, os negócios fluíram, portas que antes estavam fechadas se abriram. Quantas vezes você achou que sua vida não podia mudar porque não tem diploma, porque começou tarde, porque está atolado em dívidas e responsabilidades? Eu achava. Mas quando entendi que o verdadeiro poder não está no passado, mas no que eu escolho vibrar no presente, tudo mudou. Olhando para trás, não foi sorte ou coincidência. Foi uma escolha. Eu poderia ter continuado acreditando na minha realidade limitada, mas escolhi acreditar que era possível, mesmo sem provas. Essa decisão mudou o rumo da minha vida. Se alguém sem estudos, sem saúde, sem dinheiro, sem perspectiva conseguiu, por que você não conseguiria? O que te impede? A falta de recursos ou a frequência que você insiste em manter? Sei que pode ser desconcertante, mas assim como eu, você pode transformar sua vida ao modificar sua vibração interna. Minha história não é sobre sorte ou talento, é sobre se alinhar a uma nova frequência e manter essa escolha até que o mundo externo se alinhe a você. E se funcionou para mim, pode funcionar para você. Neville Goddard costumava dizer: você é limitado apenas pela fraqueza da sua atenção e pela pobreza da sua imaginação. Fiquei alguns minutos em silêncio pensando nisso, porque, se analisarmos bem, não são as circunstâncias que nos limitam, mas nossa incapacidade de focar no que queremos e nossa forma distorcida de usar a imaginação. Quantas vezes você imaginou o pior cenário possível, esperando um resultado médico? Você já se viu criando mentalmente a pior das notícias? Antes de uma reunião importante, você já ensaiou todas as possíveis falhas? Você está usando a imaginação contra você mesmo. Nossa mente é como um projetor, e ela não diferencia o real do imaginado. Ao alimentar imagens de fracasso, rejeição, doença ou escassez, seu corpo sente essas emoções como se fossem reais, e sua vibração se alinha a esses padrões. Não é coincidência que depois de alimentar esses pensamentos, você atrai exatamente o que mais temia. É como pedir para a vida confirmar o que você já vibrou em sua mente. Agora, imagine o contrário. E se você usasse sua imaginação para criar o cenário perfeito? Visualize com clareza a casa que você quer, o trabalho que te realiza, o relacionamento que sonha. Imagine-se sentindo a alegria de já estar vivendo tudo isso. A ciência comprova que o cérebro não diferencia um evento real de um vividamente imaginado. Pesquisas em neurociência mostram que, ao visualizar uma ação com detalhes, as mesmas áreas cerebrais são ativadas como se você estivesse realizando essa ação. Ao imaginar com intensidade e emoção o futuro desejado, você treina sua mente e corpo para viver essa nova realidade. Comecei a aplicar isso diariamente. Não apenas lia sobre prosperidade, mas me via como alguém próspero. Fechava os olhos e me imaginava em lugares sofisticados, conversando com pessoas de sucesso, tomando decisões que antes pareciam impossíveis. No começo, parecia um jogo, uma fantasia. Mas, com o tempo,
Minha energia mudou. Eu andava diferente, falava diferente. Me comportava como alguém que já vivia aquela realidade, e isso atraiu oportunidades que antes estavam distantes. Se você acha que não consegue imaginar algo melhor, é porque está preso a imagens de escassez e fracasso, esquecendo seu poder criativo. É como um músculo atrofiado. Mas, assim como na academia, basta treinar para que ele volte a funcionar. Comece pequeno. Hoje, antes de dormir, feche os olhos e veja uma cena simples. Você recebendo uma ligação com uma boa notícia. Você entrando no banco e vendo sua conta recheada. Você sendo abraçado por alguém que ama. Mantenha essa imagem por alguns minutos. Talvez a mente tente te distrair, mas insista. Esse treino vai fortalecer sua atenção e expandir sua imaginação. Lembro de um período em que minha vida parecia um barco à deriva. Eu não tinha clareza de como as coisas aconteceriam, mas me dedicava a visualizar com constância o que eu queria. Uma cena em particular ficou gravada. Eu me via num palco, ensinando pessoas, compartilhando o que havia transformado minha vida. Na época, eu não tinha público, estrutura, nada indicava que isso seria possível. Mas anos depois, aquela cena imaginada se tornou realidade. Vivi exatamente o que havia ensaiado mentalmente. A imaginação não é um escape da realidade, é a ferramenta que molda sua vibração e o que você atrai. Se você alimentar imagens de fracasso, continuará vibrando nisso. Mas se ousar sustentar imagens grandiosas, mesmo que pareçam impossíveis, você começa a mudar sua frequência e, consequentemente, seus resultados. Até quando você vai deixar sua imaginação trabalhar contra você? Não é hora de mudar o jogo e começar a criar conscientemente a vida que você deseja? Você não atrai o que quer, mas o que imagina com clareza e intensidade, e sustenta com sua atenção. Muitas pessoas acham que não prosperam por falta de estudo, de oportunidades ou porque o mundo está complicado. Mas a verdade é que nada disso é o verdadeiro obstáculo. O que aprisiona muita gente não é a falta de conhecimento, mas o paradigma que elas carregam. Paradigma é um programa mental, instalado na infância, que governa seus hábitos e decisões. Ele faz com que, mesmo sabendo o que precisa ser feito, você repita os mesmos padrões. Pense em alguém que estudou anos, se formou numa boa universidade, fez carreira numa grande empresa e mesmo assim luta para pagar as contas ou vive com medo da aposentadoria. Essa pessoa não tem conhecimento suficiente? Claro que tem. O problema é que o conhecimento não se traduz em resultados quando o paradigma continua no comando. É como uma força invisível, enraizada no subconsciente, te puxando de volta para a mesma realidade. Esse paradigma foi formado na infância. Tudo o que você ouvia, observava e sentia era gravado sem filtros na sua mente subconsciente. Se os adultos diziam que dinheiro não cai do céu, que para ganhar mais é preciso ralar até a morte, ou que relacionamento só dá dor de cabeça, essas ideias foram aceitas como verdades absolutas. Mesmo hoje, como adulto, você pode ter lido livros, feito cursos, buscado novas referências, mas ainda se vê repetindo padrões indesejados. É o paradigma operando silenciosamente. Lembro-me claramente de como isso se manifestava na minha vida. Antes de conhecer esses princípios, eu vivia sempre no vermelho. Trabalhava duro, mas nunca via dinheiro sobrando. Não era por falta de esforço, mas porque minha mente estava programada para acreditar que prosperidade não era para mim. Ganhava pouco, me endividava e cada oportunidade era sabotada pela minha vibração interna. Foi só quando compreendi o conceito de paradigma que comecei a enxergar a raiz do problema. Isso acontece com milhões de pessoas. Sabem o que fazer, mas não fazem. Reconhecem que precisam economizar, mas continuam gastando. Desejam se exercitar, mas ficam no sofá. Querem relacionamentos melhores, mas caem sempre no mesmo tipo de relacionamento tóxico. Esse conflito gera frustração, porque a pessoa percebe que tem conhecimento, mas resultados pífios, e nada é mais doloroso do que essa contradição. Pesquisas em psicologia comportamental confirmam isso. Estudos mostram que cerca de 95% do que fazemos diariamente
é governado por hábitos automáticos, que não exigem reflexão consciente. Isso significa que apenas 5% das suas decisões são escolhas conscientes. O restante é o paradigma operando em segundo plano. Não importa o quanto você queira mudar, se você não reprogramar esses padrões, continuará sendo conduzido pelo mesmo roteiro antigo. Reflita. Quantas vezes você prometeu fazer diferente, mas se viu preso ao mesmo resultado? Quantas vezes você jurou que seria a última vez que cairia naquela armadilha financeira, emocional ou profissional? E ainda assim, repetiu tudo de novo. Essa é a prova de que não é falta de força de vontade, e sim a força invisível do paradigma controlando seus passos. Mas há algo poderoso nisso. Se o paradigma foi criado pela repetição, ele também pode ser mudado pela repetição. Ao se expor continuamente a novos pensamentos, novas imagens, novas crenças, a mente subconsciente começa a aceitar esse novo padrão. É por isso que a mudança não acontece da noite para o dia. Você precisa insistir, sustentar uma nova vibração até que o velho programa perca a força. O que eu quero que você entenda é que não é o mundo externo que te limita, não é sua idade, nem sua situação financeira atual, nem as circunstâncias. É o paradigma que você carrega dentro. Ao identificá-lo, você percebe que tem em mãos a chave da mudança. Você pode começar a escolher conscientemente novas ideias, novas imagens, novos hábitos e reprogramar a base da sua mente. Se você já se perguntou por que, apesar de todo o esforço, sua vida parece andar em círculos, agora você tem a resposta. E a partir do momento em que você decide mudar esse paradigma, tudo ao redor começa a responder de maneira diferente. Um dos maiores conselhos que eu recebi foi de um grande mentor, Val Van de Walle. Ele me disse: "Quem conta histórias, governa o mundo." Naquele momento, não compreendi totalmente a profundidade daquela frase. Mas, com o tempo, percebi que a vida de cada um de nós é uma história que escolhemos escrever, consciente ou inconscientemente. A diferença está em quem segura a caneta, você ou seu paradigma. Lembro-me de um dia específico, em 1973. Eu estava sozinho, sentado no sofá de uma casinha em Maplewood Lane. Eu não tinha nada além de uma ideia, mas decidi escrever. Vou construir uma empresa que vai operar no mundo inteiro. Naquele instante, não existia escritório, equipe, nenhum cliente. Tudo o que eu tinha era um pensamento escrito num papel. Era apenas uma história que eu escolhia contar para mim mesmo. E aqui está o ponto crucial. Quando você escreve uma história com clareza e se envolve emocionalmente com ela, o universo começa a se organizar de acordo com sua vibração. Naquele momento, eu já vivia mentalmente a realidade de um empresário global. Eu via, sentia e acreditava nisso, mesmo sem qualquer prova externa. E anos mais tarde, recebi um telefonema da minha sócia, dizendo que nossa empresa estava presente em todos os países do mundo. Aquela frase que eu escrevi sozinho no sofá se tornou realidade. Agora pense em quantas vezes você se limita a repetir histórias que não quer mais. Dinheiro não é para mim. Relacionamento só dá dor de cabeça. Sucesso é só para quem tem sorte. Cada vez que você reafirma essas frases, está escrevendo capítulos que mantêm sua vida exatamente onde ela está. Você já percebeu como as pessoas contam a mesma história por anos? Sempre reclamam das mesmas dificuldades, reforçam as mesmas crenças, repetem as mesmas desculpas. Isso não é apenas conversa, é vibração. E como consequência, a vida delas responde com mais situações que confirmam a história que elas escolheram contar. A grande mudança acontece quando você decide conscientemente reescrever essa narrativa. E isso não significa mentir para si mesmo. Significa escolher uma visão maior e sustentá-la até que ela se torne realidade. Quando Thomas Edison falhou milhares de vezes antes de criar a lâmpada, ele não dizia: "Eu sou um fracasso." Ele dizia: "Eu descobri mais uma forma que não funciona." Ele estava na prática escolhendo a história que ele ia contar. E foi essa história que iluminou o mundo. É impressionante como até mesmo os ídolos que admiramos foram forjados pelas narrativas que eles abraçaram.
Oprah Winfrey, por exemplo, poderia ter se mantido presa à história de pobreza e sofrimento da infância. Contudo, ela optou por construir uma nova narrativa para si mesma. Uma saga de superação, progresso e influência global. Ao observarmos sua jornada, vemos a comprovação de que a vida não é definida pelas origens, mas pela história que escolhemos nutrir. O mais fascinante é perceber que você é simultaneamente o autor e o personagem principal da sua própria vida. Se persistir em repetir as mesmas narrativas negativas, sua trajetória continuará sem mudanças significativas. No entanto, se tiver a ousadia de escrever um novo capítulo, de acreditar nele antes mesmo que as provas apareçam, notará que a realidade começará a se moldar de acordo com sua visão. Portanto, convido você a refletir. Que história você tem repetido para si mesmo e para os outros? Porque, quer queira, quer não, é precisamente essa narrativa que está moldando sua energia e, consequentemente, seus resultados. E se, em vez de reforçar limitações, você começasse a compor uma história de abundância, de amor, de saúde e de propósito? Da mesma forma que eu fiz naquela noite num simples sofá, você também pode decidir hoje qual será o enredo dos próximos capítulos da sua existência. Quantas vezes alguém já te olhou e disse: "Você deveria se contentar com o que tem"? Ouvi isso inúmeras vezes. E sabe uma coisa? Durante muito tempo, até tentei acreditar que era verdade. Mas a realidade é que essa ideia é completamente errada. A insatisfação não é um defeito, não é ingratidão. A insatisfação é um estado criativo. É o ímpeto natural da vida pedindo para você crescer, expandir, evoluir. É a energia interior buscando expressão. Quando você sente um desejo genuíno, não é apenas um capricho ou um sonho vago, é a própria essência da sua vida tentando se manifestar de forma mais plena. O desejo é a prova de que existe dentro de você um potencial esperando para ser desvendado. E é curioso como as pessoas aprendem a temer esse sentimento. Muitas foram ensinadas desde cedo a acreditar que desejar mais é errado, que buscar prosperidade é sinal de egoísmo, que almejar um relacionamento melhor é falta de gratidão pelo que já possuem. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Eu mesmo vivi essa contradição. Por anos, tentei me convencer de que devia aceitar a vida como ela era, limitada, cheia de dívidas e pequenas frustrações. Mas a cada vez que eu abafava o desejo de algo maior, sentia um vazio crescer em mim. Era como se eu estivesse negando minha verdadeira essência. Quando finalmente compreendi que esse desejo não era inimigo, mas aliado, tudo mudou. A gente só muda de verdade quando a gente sente aquela vontade imensa, sabe? Aquele desejo que te cutuca por dentro, que te faz querer mais da vida. É como uma sementinha plantada na alma, que precisa de carinho e atenção para florescer. Mas muita gente mata essa sementinha antes mesmo que ela brote. Se agarram à realidade, acham que é impossível realizar os sonhos e enterram tudo numa cova de não dá, de não vai acontecer. E você? Que sonho você esconde até de si mesmo, aquele que te deixa sem fôlego só de pensar? Talvez seja a liberdade financeira. Largar um emprego que te suga a alma, consertar um relacionamento desgastado ou, enfim, começar aquele projeto que você sempre empurra com a barriga. Já se pegou imaginando tudo isso, mas logo se convenceu de que não era a hora, que faltava dinheiro, que já era tarde demais. Pois é, a gente costuma confundir desejo com impossibilidade, mas na verdade, esse desejo é a prova de que o possível já existe, mesmo que a gente não veja ainda. Eu acredito que esse anseio é um chamado da vida, um sussurro do universo dizendo: você pode ser mais, ter mais, viver muito mais. E cada vez que a gente ignora esse chamado, a vida fica menor, mais sem graça, mais repetitiva. Mas quando a gente decide abraçar nossos sonhos, a gente começa a crescer. Não é mágica, claro, mas a nossa energia muda na hora, e essa energia nova atrai pessoas, situações e oportunidades incríveis. Lembro de um amigo que dizia: a gente vive em festa todo dia da semana. Não era sobre baladas e presentes, mas sobre viver em estado de alegria constante.
porque os desejos viraram realidade. É isso que eu desejo para você. Uma vida onde seus sonhos não fiquem presos, mas se transformem em experiências reais. Não se culpe por querer mais. Pelo contrário, veja isso como um sinal de que a vida quer expandir através de você. Pergunte a si mesmo: o que eu realmente quero? Não o que os outros esperam, mas o que te deixa o coração disparado só de pensar. Porque esse é o chamado, esse desejo que pode mudar tudo. Não importa a idade, o passado ou as dificuldades. O que importa é a energia que você escolhe emanar. Ela molda sua prosperidade, seus relacionamentos, seu sucesso. Se você chegou até aqui pensando nisso, parabéns, você já está criando uma nova realidade. E para te ajudar nessa jornada, assista ao próximo vídeo, que vai te dar mais um passo rumo à sua melhor versão. Obrigada por estar aqui e até o próximo.